Hoje tem Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, vindo um pouquinho mais tarde hoje, vocês viram aí no comecinho a minha explicação, mas estamos aqui, o importante é que nós estamos aqui, né? Hoje tem jogo do Flamengo, o Flamengo enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, o resultado mais improvável que eu, Fabrício Lopes, considerava que pudesse acontecer, aconteceu. O Palmeiras perdeu, nação. Yes! É bom demais o Palmeiras perder, é bom demais. Aí agora o Abel Ferreira começa a reclamar da seleção, começa a reclamar de jogadores convocados para cá, de jogadores convocados para lá. E olha que seu Abel Ferreira só pegou 3 aninhos de jogadores convocados tendo o Campeonato Brasileiro, porque agora pelo menos a data FIFA a gente para. E ainda assim o Abel Ferreira reclama dos jogadores virem com desgaste físico. Imagina se o Abel Ferreira tivesse vivido a situação que o Flamengo viveu em 2021, quando a gente jogou o Campeonato Brasileiro quase todo sem o Gabriel e sem o Everton Ribeiro, que eram convocados para a seleção o tempo todo e o Campeonato Brasileiro não parava em datas FIFA. Será que ele ia dar chilique? Será que ele ia ficar estressado também? Nós ficamos, nós demos chilique e ainda assim tivemos que conviver com as outras equipes dizendo que nós não tínhamos razão, que sempre foi assim, que é assim que tem que ser. Agora com Abel Ferreira falando, como é um clube paulista, a imprensa vai parar para prestar atenção no quão prejudicial é a seleção brasileira para os clubes. Eu entendo muito bem na situação dos jogadores que vão para a seleção. É um sonho defender as cores do Brasil, ser mostrado para o mundo inteiro. Eu entendo perfeitamente, mas para os clubes as seleções são extremamente prejudiciais. Não poderia haver jogos de times que têm jogadores convocados por 48 horas ou até mais depois que eles retornassem, porque os caras voltam desgastados. Hoje, por exemplo, o Ayrton Lucas não deve ser titular contra o Bragantino. Nosso melhor jogador, a nossa válvula de escape, o jogador que mais dá assistência, que mais chega no ataque, o jogador que tem sido mais importante e fundamental para o Flamengo nos últimos tempos, nos últimos jogos, não vai estar em campo hoje, porque foi para a seleção, chega com desgaste físico. Já o Pedro, o único centroavante que nós temos para a partida de hoje, vai para o sacrifício. E quando eu digo vai para o sacrifício, pessoal, é porque ele também está cansado. Ah, Fabrício, mas o Pedro jogou poucos minutos. Sim, e a viagem? E o treino? E a rotina dos jogos da seleção? Isso tudo faz com que o cara se canse. Se a gente viaja, a gente fica cansado. Imagina o jogador que atravessa o Atlântico, que pega horas e horas de voo. Ele é que vai se cansar mesmo. Então, a gente vai com o Pedro cansado, porque o Gabriel ainda está se recuperando, nem viajou para São Paulo. E com o Ayrton Lucas, muito provavelmente no banco de reservas, por causa do desgaste da seleção brasileira. Mas agora que o queridinho da imprensa falou, talvez a CBF tome algumas providências. Por falar em providências, ontem nós tivemos alguns jogos de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu para o Bahia. Isso significa que, se o Flamengo vence hoje a equipe do Bragantino, muito provavelmente o Flamengo será segundo colocado no Campeonato Brasileiro, graças aos treinos de Jorge Sampaoli, a maneira como o Sampaoli está coordenando a equipe, a forma de jogo que o Sampaoli está dando. Então, um treinador que chegou totalmente desacreditado por boa parte da nação vai conseguindo fazer um planejamento que eleve o Flamengo nesta temporada, que muita gente já dava como uma temporada perdida. Afinal de contas, no primeiro semestre, de 5 títulos disputados, perdemos os 5. E agora nós temos chances reais de ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, que é o que interessa de verdade. O Flamengo joga hoje contra o Bragantino e eu já vou dar a escalação para vocês. Mas eu queria falar para vocês sobre um outro jogo que aconteceu ontem, que vai impactar diretamente no Flamengo nesse final de semana. Santos e Corinthians jogaram ontem na Vila Belmiro. As duas equipes estavam em ponto de ebulição.
O Corinthians sequer pôde descer do ônibus na terça-feira para se hospedar no hotel em Santos. Eles tiveram que voltar devido aos protestos dos corintianos. Já o Santos, na zona de rebaixamento, enfrentou ontem na Vila Belmiro protestos inacreditáveis dos seus torcedores. Perdendo por 2-0 aos 41 minutos do segundo tempo, a torcida do Santos começou a disparar rojões dentro do campo. Sem segurança, o árbitro teve que encerrar a partida aos 44 minutos do segundo tempo. Nação, há muito tempo que eu não me lembro de um árbitro encerrando o jogo antes do término, antes do clock chegar nos 45 minutos. Antigamente, na década de 80, lá no meio da década de 80, início da de 90, era até normal isso acontecer. Agora faz tempo que eu não via isso. E com isso, ontem mesmo o presidente do STJD disse que ia conceder uma liminar para interdição da Vila Belmiro. Ou seja, o jogo entre Flamengo e Santos, que aconteceria na Vila Belmiro nesse domingo, muito provavelmente vai acabar acontecendo lá no Pacaembu ou em outro estádio lá de São Paulo. É que tradicionalmente, quando não joga na Vila Belmiro, o Santos leva seus jogos para o Pacaembu, principalmente os contra o Flamengo. Jogando dentro da capital paulista, nós teremos muito mais torcedores do que o Santos. Então, há de se aguardar aí para ver o que o STJD vai oficializar de verdade, mas dificilmente a Vila Belmiro estará à disposição para esse jogo contra o Flamengo no domingo. Isso vai impactar também na logística do Flamengo. É muito melhor para o Flamengo jogar na capital paulista do que jogar em Santos. Então, vai ter um impacto sim, e o Flamengo muito provavelmente não jogará na Vila Belmiro. Os torcedores santistas já estão meio que desesperados com a possibilidade de, pela primeira vez na história, serem rebaixados. Eles estão na zona de rebaixamento, foi o ano que o Rei Pelé faleceu, então eles já estão achando que isso tudo aí vai conspirar com o rebaixamento do Santos, e nas redes sociais já tem até torcedor santista fazendo ali uma campanha para que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, não jogue contra o Santos no domingo. Não é maracutá não, eles estão querendo pedir para o Gabriel não jogar, porque na cabeça deles, eles já estão rebaixados. Se o Gabriel ganhar, se o Gabriel fizer gols no domingo, ele vai estar oficializando o rebaixamento do Santos, assim como o Wagner Love oficializou o rebaixamento do Palmeiras, e isso doeria demais neles. Então tem torcedor santista lá no Twitter pedindo, implorando para o Gabriel não jogar contra o Santos. Só que é a 12ª rodada. Hoje o Flamengo joga contra o Bragantino na 11ª. Depois vem a 12ª rodada. O Santos não está oficialmente na segunda divisão ainda. O Wagner Love enterrou o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Eles ainda têm muito chão pela frente, ainda podem conseguir sair da zona de rebaixamento. Nação, a provável escalação já vazada para hoje, que o São Paulo ele não liga para esse trem de vazar a escalação não, porque vaza a escalação, mas não vaza o jeito da equipe jogar, não é verdade? O jeito da equipe jogar é sempre diferente. Então vamos lá, Matheus Cunha, o goleiro titularíssimo do Mengão Queridão, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, o Léo jogando no esquema que a Miriane gosta pra danar. A Miriane virou fã do Léo Pereira, gente. Ela adora o Léo Pereira quando ele joga de falso lateral esquerdo. Ela fica doida pra ver ele avançando, porque ele tem qualidade. O Léo Pereira começou como ponta esquerda. Não sei se vocês sabem, ele era ponta esquerda. Veio sendo recuado até parar na zaga. Mas ele tem qualidade para jogar do lado esquerdo, e a Miriane gosta muito quando ele joga ali pelo lado esquerdo. Então hoje ele vai jogar numa linha de 3 zagueiros defendendo, mas quando o time sair, ele sai pelo lado esquerdo, sem avançar muito, porque o Wesley tá voando do lado direito. Mas ele vai fazer esse falso lateral esquerdo aí, porque o Ayrton Lucas jogou 90 minutos os 2 jogos da seleção brasileira, tá cansadaço, o fuso horário arrebenta também, a questão do voo arrebenta também, deve ficar no banco de reservas para a hora que o Sampaoli precisar. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio de campo, Eric Pulgar deve permanecer no banco de reservas, Cebolinha e Pedro. Essa é a formação do Flamengo para entrar hoje contra o Bragantino. Vocês alterariam alguém? Vocês mudariam alguém? Coloca aí nos comentários para eu saber como você escalaria o Mengão Queridão para hoje, tá? Nação, o seguinte,
Como vocês sabem, eu venho apurando mesmo, não é copiando notícia de um lugar e colocando aqui não. As situações do Alan e do Nicolás de la Cruz. Ontem, no último vídeo que a gente fez, lá no Fla Nação VP, no jornal VVP, edição de número 2, eu trouxe para vocês as últimas considerações que eu tinha sobre o Nicolás de la Cruz. Se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês vão lá e deem uma olhada, que eu esmiucei tudo bem direitinho para vocês sobre a situação do Nicolás de la Cruz. Agora eu vou falar sobre o Alan. Muitas vezes vocês viram aí grandes portais, grandes jornalistas falando: o Alan vem, o Alan não vem, o Alan vem, o Alan não vem. Cada hora noticiando uma coisa. A nossa linha de apuração sempre foi a mesma linha. E conforme eu trouxe para vocês ontem pela manhã, o fato do Atlético Mineiro ter se livrado, ter conseguido fazer acordos financeiros nos processos que ele sofre, facilita a investida do Flamengo em cima do jogador. Antes, se o Flamengo acertasse com o Atlético, parte do dinheiro que o Flamengo ia pagar ia para os processos que o Atlético está sofrendo na justiça. Com os acordos, principalmente acordos com o Ronaldinho Gaúcho e com o empresário André Cury, aliviou o Atlético com isso. E por isso o Rodrigo Caetano já deu até uma declaração a respeito do Alan. Ele disse que o Alan é um jogador importantíssimo para o Atlético Mineiro, mas que para manter um time competitivo, às vezes há que se sacrificar alguns jogadores. Eles acabaram de renovar com o Pedrinho. Para manter o Pedrinho, que é um jogador mais novo, que eles entendem que tem potencial, eles precisam liberar alguém. E esse alguém é o Alan. Por isso o Atlético Mineiro deu ontem à noite o aval para o Bertolucci encontrar com o Flamengo hoje em São Paulo, se reunir para poder fechar a contratação do Alan. Então agora é uma questão só de ajustes finais mesmo do Atlético com o Bertolucci, com o Flamengo, Bertolucci que é empresário do Alan, para concretizar a contratação do jogador. Poucas coisas teriam que ser alteradas naquela minuta contratual que o Flamengo já mandou há 2 semanas atrás para eles. Eles querem algumas modificações, eu te falei que uma delas era aquela modificação da questão da bonificação ser por jogos e não por títulos. Mudando isso daí, acertando isso daí, o Alan pode ser jogador do Mengão queridão. Feliz em poder ter seguido uma linha jornalística, sem o copia e cola, fazendo uma apuração séria em cima do caso do Alan e em cima do caso do Nicolás de la Cruz. Estamos perto de um desfecho da situação do Alan e tudo aquilo que a gente foi concatenando para vocês está hoje desembocando nessa situação, tintim por tintim. Todo santo dia o que a gente trouxe para vocês foi realmente o que estava acontecendo dentro do Atlético Mineiro. E hoje era aguardado o Luiz Araújo para chegar em São Paulo e depois chegar no Rio de Janeiro. Acontece que o que aconteceu foi que o avião dele deu problema mecânico e teve que voltar para os Estados Unidos, o que vai atrasar a situação da chegada dele aqui no Brasil. Mas também não tem nada não. Se ele ia chegar hoje, ele chega amanhã. O legal é ele estar à disposição do Flamengo para começar a treinar a partir da semana que vem. Beleza, nação? Essas eram as principais notícias que eu tinha para passar para vocês. No início do vídeo aí eu expliquei o porquê eu não vim às 7 horas. Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês compreendam, faz parte. Tamo juntos, nação. Ó, hoje às 19 horas eu e a Mirinha estaremos ao vivo, lá no Verdade em Vermelho e Preto. Tô contando com a presença de todos vocês por lá pra gente fazer aquele pré-jogo bacana de Bragantino e Flamengo. Hoje, quinta-feira, dia 22 de junho, o dia que o Flamengo pulou para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.